Ok, hoje nós vamos iniciar uma nova série, uma nova sequência de mensagens. E já preparo vocês que nós vamos estudar detalhadamente, assim, pedacinho por pedacinho, do Salmo 128, que é um salmo voltado para a família. Não é a única passagem da Escritura, tem muitas, e a gente vai, de vez em quando, se referir, vai mencionar outras passagens da Bíblia sobre família. Mas o Salmo 128 é um desses salmos alegres sobre a vida de família com Deus. A vida familiar, mas com Deus. E hoje nós vamos então começar com essa série de reflexões. E eu chamei essa série de Família, Temor e Alegria. Por quê? Se tem uma área que a gente tem medo, mas também que é a área em que costumamos ter nossas maiores alegrias, é família. É curioso isso. A gente conversa com as pessoas, o que mais abala as pessoas? Alguma coisa acontecer com a sua família. O que mais abala mãe, pai, é alguma coisa acontecer com os filhos, né? Ou com o cônjuge. O que mais, ou com os pais. O que mais traz alegria, gente? Ver o sucesso da nossa família. Ver o êxito da nossa família. Então família é coisa tão preciosa para nós, que parece que a vida familiar é um misto de temor e alegria, de medo e alegria. E a gente vai falar de temor e de alegria, mas hoje a gente vai falar de temor e alegria andando juntos. Porque o verso que a gente escolheu para começar, que é o verso 1, fala: feliz é aquele que teme. Temor e alegria devem estar juntos. Um certo sentido de temor e um sentido de alegria precisam andar conjuntamente. Então, eu quero ler... vamos fazer o seguinte, vamos ler esse verso juntos, depois eu vou passar um desenho para as crianças, e aí a gente começa a exposição desse tema. Vamos ler todos juntos o verso 1, que está impresso aí na ordem de culto. Vamos ler, Salmo 128, verso 1, diz assim: como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Vamos ler de novo? Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Isso, Salmo 128, verso 1. As crianças, eu quero que eles façam o seguinte desenho, então vamos lá, atenção, para ficarem bem, para participarem do nosso culto, tá? Esse é um desenho que vai exigir sua criatividade, hein? Eu quero que você desenhe a sua família ao redor da mesa. Então você vai desenhar mesa e todo mundo ao redor da mesa. Pode ser numa refeição, um almoço, um café, uma janta, o que você quiser. Ou jogando um jogo, alguma coisa. Mas tem que ser a família inteira ao redor da mesa, tá bom? Esse é o desenho primeiro. Pode ser? Então vamos lá. E agora para os pais e para os adultos. O que eu vou falar aqui não cabe somente a quem é casado, tá? O que eu vou falar aqui tem a ver com toda a vida cristã e também se aplica a quem não é casado. Mas eu vou falar algumas coisas particulares às famílias, às pessoas casadas e aos homens em especial, porque esse texto fala: feliz é o homem que teme o Senhor. E aqui está falando do sexo masculino, não está falando só da humanidade, está falando especificamente dos homens. E por que eu acho importante nós fazermos uma série sobre família? Duas razões, presta atenção. Vou falar de duas coisas, uma comum no meio não cristão, principalmente, às vezes até no meio cristão, e uma, infelizmente, no meio cristão. Famílias, hoje em dia, passam por muitos problemas, não que não passassem no passado, mas no passado a gente tinha um apego tão grande a certas instituições que você ouvia falar menos de divórcio, você ouvia falar menos de filhos rebeldes ou que se tornaram independentes porque não aguentam mais ficar com os pais, né? Você ouvia falar menos de litígio entre as famílias. Tinha, lógico que tinha. O ser humano sempre foi complicado, mas havia um respeito um pouquinho maior com respeito a certas instituições. A ideia de honrar pai e mãe era um pouco mais forte, né? De manter o casamento, ainda que fosse só aparência. Repito, não é que as famílias eram maravilhosas, eu acho que essa é uma visão errada, utópica, não é fato. Nós conhecemos muita gente da geração dos nossos avós que só permaneciam casados porque tinham vergonha do que os outros iam pensar se eles se separassem. Mas que não eram pessoas que se amavam. Tá? Então, havia muitos problemas no passado também. Mas hoje, parece que o desrespeito para com instituições é maior.
E aí a gente pergunta, por quê? E eu quero falar que eu intitulei essa mensagem de fé e família, né? Ou família e fé e família está na capa da sua ordem de culto, do boletim aí. Por quê? Porque eu creio que tem havido uma dicotomização, uma separação, tanto no meio não cristão, quanto no meio cristão. Vou dar um exemplo primeiro do meio não cristão. Você já conhece pessoas, provavelmente, talvez você já tenha feito isso, de que igreja é uma coisa muito boa para os meus filhos. Todo domingo eu falo assim, tem que ir para a igreja, viu, filho? Eu levo vocês lá e pego vocês. E pessoas que entendem que a igreja é uma coisa tão boa, que ele leva o filho para a igreja, deixa o filho lá porque é coisa para os seus filhos, depois ele volta para pegar os seus filhos lá. Na cabeça dessas pessoas, fé tem a ver com valores. E aí, os meus filhos precisam de valores. Eu gosto muito, eles estudam uma escola cristã. Muito orgulhoso disso. Né? Como se a escola, a igreja fosse dar valores para eles que não fossem transmitidos por eles, pais, mas sim pelo professor, pelo pastor e assim por diante. Esse é o primeiro erro comum e na nossa sociedade tem muito. Tem muito pai que pede, faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Né? E acha que está fazendo certo ainda. Pode não ser bom para mim, mas é bom para você, meu filho. Precisa ir. Isso é comum, essa dicotomização. Parece que fé tem a ver com ensinar valores para os filhos. Ele não precisa. Essa é a primeira coisa. Mas entre cristãos eu creio que isso acontece também. Como? De uma outra maneira. Você já percebeu como tem um monte, quem gosta de literatura evangélica sabe que tem vários e vários livros de família. E quanto mais tem, parece que pior a situação fica. Por que tantas coisas sobre família nas livrarias evangélicas e ainda assim tantos problemas familiares mesmo dentro da igreja? Eu acho que uma razão para isso, não vou dizer que é a única, mas uma razão para isso é que a gente separa conhecimento de Deus com vida familiar. Você vai dizer, pastor, mas é gente crente. Não, deixa eu explicar. Assim como Eli era uma pessoa zelosa no que diz respeito ao seu trabalho religioso, o conhecimento de Deus não traduzia em posturas dentro do seu lar. O que eu acho que acontece muitíssimo em meios cristãos é pessoas que acham que são crentes, mas que não sabem como traduzir isso para os seus filhos. Tanto é que a Bíblia tem histórias tristes de gente cujo pai, e a gente conhece situações assim. Meu avô foi, meu pai foi plantador de igreja, eu sou frequentador e meu filho está fora da igreja. De que a geração não passou para a próxima geração as coisas do Senhor, né? Não passou as verdades do Senhor. Então esse é um problema recorrente. Diante disso, eu creio que o que tem acontecido não tem havido uma tradução dos princípios de fé para a vida familiar. Às vezes a gente gosta de dicas. Estou tendo problema com meu filho, pastor, o que eu faço? Em outras palavras, me dê os 7 passos de uma educação perfeita. A gente quer dicas, antes do que um conhecimento de Deus que se traduz em bom relacionamento familiar. Então eu creio que há essa divisão em ambos os contextos, né? Tanto descrente quanto crente. E eu quero falar nessa manhã, e minha palavra vai ser breve, sobre uma das coisas que é reflexo dessa dicotomia. Eu quero falar principalmente aos homens aqui, então eu vou trazer palavras duras a vocês, meus colegas, e a mim também. De que uma das razões principais de famílias não andarem bem, principais, é que homens não ocupam papel de homens. Homens não se portam como homens que deveriam ser. E isso tem trazido tremendas dificuldades. Não é difícil detectar isso. Por exemplo, é muito comum a gente ver muito mais mulher na igreja do que homem. Dá uma olhada ao redor. Aqui não é diferente de outros lugares. É muito comum a gente ver, aparentemente, as mulheres mais interessadas em ouvir das coisas de Deus do que os homens. E uma igreja se mostra forte quando ela é formada principalmente de famílias, em que toda a família comunga no mesmo lugar, participa do mesmo lugar, antes do que famílias quebradas, antes do que famílias que estão metade aqui e metade não.
Mas eu creio que uma das fraquezas principais das nossas igrejas são os homens. Trabalho com os homens é muito complicado. Quem é de outra igreja ou vem da igreja central e já congrega há bastante tempo, sabe como é difícil o trabalho de UPH, da União Presbiteriana de Homens. Como é difícil o trabalho com homens. Eles são mais complicados de reunir, mais complicados de fazer alguma coisa, sempre mais difícil, tudo anda mais devagar, é sempre pesado. Sempre. Nós somos a razão de muita complicação nas igrejas. Nós, homens. E eu quero começar falando do homem, porque o salmo da família abre falando, feliz é o homem que teme o Senhor. E a família dele vai bem, porque ele teme o Senhor. Em outras palavras, é importante que nós entendamos que fé precisa fazer parte da família. Mas para isso acontecer, tem que começar com o homem. Então agora a minha primeira lição importante é dizer o seguinte, nossa congregação vai se tornar mais forte se os homens dessa congregação forem homens que conduzem as suas famílias na lei do Senhor. Se isso não acontecer, nossa congregação vai ter problemas sérios. Se nós como homens não fizermos o nosso papel de sermos líderes das nossas famílias em questão de fé, nós teremos problemas sérios aqui. Porque Deus colocou o homem como um líder, inclusive nessa área. Um relacionamento sadio com Deus é o principal para que um homem seja o tipo de pai e marido que Deus quer. E o homem temente a Deus é a base de uma família abençoada. Inclusive, lembra que eu disse, nós lemos o Salmo 112 e fala assim, o homem que teme ao Senhor jamais será abalado. Por quê? Se a base está boa, pode ter tempestade, que a casa fique em pé. Se a base foi bem construída. Se a base não está boa, a gente vive tendo a casa balançando na hora da tempestade. É compreensível. Eu entendo famílias que estão lutando quando o homem não está cumprindo o seu papel. Porque, nesse caso, a base que Deus instituiu não está bem fundamentada. Consequentemente, é difícil para o resto da família se estruturar bem e ser bem sólida. É muito mais trabalho. Então eu quero falar desse temor do Senhor e explicar um pouquinho o que é esse temor do Senhor. Temor não é um medo que nos afasta de Deus, obviamente não é. Né? O temor que afasta de Deus é aquele de que vê Deus como carrasco, que vê Deus como aquele que só dá ordens. Tem uma parábola, a parábola dos talentos, que fala que Deus distribui talentos para os seus servos, e um deles fala assim que tem tanto medo de Deus, que Deus é tão severo, que ele resolve não fazer os talentos multiplicar. Ele guarda esses talentos e dá de volta. E aí Deus o pune severamente. Por quê? Porque a sua atitude não foi de mordomia daquilo que ele tinha, ele não multiplicou aquilo que ele tinha. Vamos traduzir isso para a vida familiar. Há muitos de nós, homens, que têm medo daquilo que Deus vai cobrar, e são mais omissos nas suas atividades do que proativos. Interessante que a parábola dos talentos fala de 3 pessoas. Uma recebeu 10 talentos, ou 5 talentos, e aí fez esses 5 virar 10. Outra recebeu 2 talentos, fez esses 2 virar 4. E outra recebeu 1 talento e escondeu o talento porque não queria perder esse talento. Por que essa parábola é interessante? Eu não quero falar aqui de administração de dinheiro. Eu quero falar de como a primeira e a segunda pessoa são abençoados. Deus não fala assim para o de 5, você foi melhor que o de 2. Não existe isso, né? Ambos foram proativos. Só o terceiro que foi omisso nas suas atividades. Então, eu acho que uma das falhas constantes no nosso meio é essa omissão por parte de homens. O temor do Senhor, ele não é destrutivo. Ele é construtivo, ele é o oposto do terror, do medo, né? Eu quero dar alguns exemplos aqui. Sabe quando a gente teme o nosso pai, a ponto de não querer envergonhá-lo? Não é ter medo de apanhar do pai. Nós que somos adultos aqui, já fomos pequenos, a gente pode se lembrar disso, mas as crianças lembram disso muito bem. As crianças sabem disso porque elas têm temor também. Às vezes o temor delas é medo de apanhar, é medo de ser disciplinada, ou receber algum castigo, ou coisa do gênero.
Mas o temor do qual nós estamos falando é um temor que não quer que o pai seja envergonhado. Quer ver um exemplo? Outro interessante. Imagina que você goste de música a tal ponto que o seu sonho é tocar um instrumento. E você recebe uma oportunidade de um grande professor lhe dar aula de graça desse instrumento. Sabe qual é o seu temor? É não fazer jus à bondade do professor. Sabe? Isso é temor. E esse temor é sadio. Ele é bom. Você fala assim, eu não posso pisar na bola. Estou recebendo aula de graça e ele é o professor. Esse é um temor santo, temor justo, um temor bom. É o temor do aluno que não quer ser indigno da bondade do professor. É o filho que não quer ofender um pai honroso. Esse temor é santo e é desse temor que o texto fala. Feliz o homem que teme o Senhor. E esse temor tem 3 aspectos que eu quero falar aqui. 3 aspectos, eu vou falar bem brevemente, que tem que fazer parte da vida da pessoa que teme o Senhor, e eu vou aplicar aqui para o homem na família. Tem que haver reverência, tem que haver também integridade e tem que haver adoração. Reverência, integridade e adoração. Temor, em primeiro lugar, é reverência. Nós temos que ter para com Deus uma reverência tal que Deus é motivo do nosso maior respeito. Eu vou mostrar como é que reverência tem que ser traduzida. Ela tem que ser traduzida nas outras 2 coisas. Quando você é reverente, você é íntegro e adora. Deixa eu explicar. Quando Adão e Eva estavam no jardim, a gente percebe claramente como Adão falhou por não ter a devida reverência para com Deus. Olha só. O que a gente vê na hora do pecado, da escolha de Adão e Eva, é que ele teme mais a sua mulher, que lhe incentivou a cair junto com ela, do que o seu Deus. E depois, na hora que Deus se apresenta, ele se esconde. É exatamente o temor errado do qual eu falei. Então, ele não tem reverência para com Deus. Ele tem medo de Deus por aquilo que ele fez. E esse temor tem que ser não só reverência, mas traduzido em integridade, a segunda coisa. Você vê que o texto fala, bem-aventurado o homem que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Feliz é o homem que teme o Senhor e anda. Não são 2 coisas separadas, são 2 coisas conjuntas. É importante a gente falar disso porque, na verdade, o andar nos caminhos de Deus é como se fosse assim, a evidência externa de que você tem temor. Se eu perguntasse aqui para todos os homens que estão aqui hoje, você está aqui porque você teme o Senhor? É possível que todos vocês dissessem, sim, Heber, eu temo o Senhor. Mas a gente vê o temor do Senhor à medida que você anda nos seus caminhos. A mesma coisa que você falar para sua amada, eu amo você. Mas se seus atos não correspondem a esse amor, essa palavra fica de boca para fora, fica vã, fútil. Como é que você mostra que você teme o Senhor? Você anda nos seus caminhos. As coisas são conjuntas. Você tem que conhecer os caminhos de Deus para andar nos seus caminhos. Eu falo frequentemente para pessoas que não conhecem a Cristo, que eles acham que temem a Deus, mas eles não conhecem esse Deus. Quem teme a Deus tem que conhecê-lo. O Deus da Bíblia não é temido por ser desconhecido. Ele é temido do jeito que tem que ser temido quando ele é conhecido. Quanto mais você o conhece de fato, mais você o teme. Mais você tem temor para com ele. E aí, obviamente, você o adora. Você é a pessoa que vai demonstrar adoração por esse Deus. Isso que mexe com 3 coisas na nossa vida familiar. Pais tinham que ser exemplo para os filhos de que o que ele mais teme na vida é falhar para com Deus. Tamanha a sua reverência. Que bom seria se filhos ouvissem dos seus pais, se esposas ouvissem dos seus maridos, se irmãs ouvissem dos seus irmãos, que o seu maior medo é falhar em relação às expectativas de Deus para com ele. Isso seria um exemplo de reverência. Segundo, de que o filho sabe e conhece, a esposa sabe e conhece, o irmão, o pai, a mãe sabem e conhecem que aquele moço, que aquele homem anda nos caminhos de Deus. Integridade. Ele pode ir lá na frente ser bonito, né? Como Eli, o sacerdote. Mas no lar, em que a gente não esconde nossos atos, aí a gente tem que mostrar que anda nos caminhos de Deus. E por último, nós tínhamos que ser exemplos de adoração. Em primeiro lugar, isso aqui tinha que estar cheio de homem. Não está.
Segundo lugar, nós tínhamos que ensinar nossas famílias a adorar. E a gente é muito falho nisso. Sejamos francos, a gente gasta menos tempo com os nossos filhos ensinando-os a adorar a Deus do que com outras coisas. Isso ainda não faz parte do nosso dia a dia. Talvez a gente até deseje que isso faça parte, mas não é comum no nosso meio. Nós temos homens que gastam tempo ensinando a sua família a adorar a Deus. Então nós não somos exemplo. E veja que o Salmo 112 que a gente leu mostra muita coisa preciosa desse temor para com Deus. Eu quero terminar com esse salmo e aí a gente vai orar ao Senhor. Veja, pega a sua ordem de culto. Eu quero chamar a atenção de algumas coisas aqui. Primeiro, diz o Salmo 112 no verso 2, que os seus descendentes serão poderosos na terra. Eu vou falar disso mais na frente na série, mas eu já quero chamar a atenção do seguinte. Uma das evidências do homem que teme ao Senhor é que os seus descendentes recebem aquilo que ele crê. Isso é transmitido à próxima geração. Segunda evidência do homem que teme ao Senhor, ele administra bem o seu lar. Olha o verso 3. Grande riqueza há em sua casa. Isso é, ele é próspero de várias maneiras. Olha o verso 6, que eu já citei antes. O justo jamais será abalado. 7, não temerá más notícias. 8, seu coração está seguro. E aí, olha aqui. Como é importante a base, o fundamento, o alicerce da casa estar seguro. Quando o alicerce da casa está seguro, a casa tem toda a chance de sobreviver tempestades. Meu ponto é dizer o seguinte: nós homens tínhamos que ser os últimos a serem abalados pelos nossos problemas familiares. Os últimos. E nem sempre isso acontece. Porque se nós fôssemos o esteio, o alicerce dos nossos lares, nós seríamos aquele em quem esposa, filhos se apegariam. Nós tínhamos que ser o último a se abalar. Mas nem sempre isso acontece, eu acho que nisso nós falhamos e muito. Meu desejo é que você, homem, pense, independente de ser casado, você, homem, pense nas implicações de ser uma pessoa temente a Deus para a vida familiar. E você, mulher, orar pelos homens que você conhece. Eu vou falar de vocês, mulheres, logo, logo. Mas, por hora, se tem uma coisa importante que a gente tem que fazer, é a gente orar pelos homens. Porque se nós tivermos famílias fortes aqui, nossa congregação tem todo o potencial de ser uma congregação sadia. Se ela não for composta por famílias, nós estamos numa situação delicada. Mas se ela for composta por famílias, com os homens presentes, fazendo o papel de homens, protetores, líderes, condutores da sua família, na vida espiritual também, aí a gente tem potencial para ter famílias saudáveis e uma igreja saudável. Então eu vou orar pedindo que Deus abençoe nossas famílias aqui e dê aos homens essa postura de serem cônjuges e pais corretos. Tá? Vamos orar pela nossa igreja, pelos homens. Domingo que vem é dia dos pais. E se tem uma coisa boa para a gente fazer, não é se preocupar só em comprar presente para o domingo que vem. Viu, mulheres? Se é uma coisa que você pode fazer, ore pelos pais que você conhece. Pelos pais na sua família. Seu marido, seu pai, tios, primos. Ore por eles. Se tem uma coisa que crente precisa fazer perante essas festividades comerciais, é não cair na tendência comum dos nossos dias. A gente fica estressado para comprar o presente, não é? Ainda mais se você não tem a mínima ideia do que comprar. Você fala, e agora eu tenho que comprar, porque eu tenho que comprar. Mas aquilo é uma angústia, e a gente não gasta um suorzinho sequer em oração por esses homens. Eu acho que a gente falha nisso. Então está na hora da gente orar. E eu não vou pedir ninguém por nome, mas eu queria que uma mulher orasse pelos homens hoje. Nós vamos curvar nossas cabeças, vou pedir para uma mulher, voluntariamente, orar pelos homens que estão aqui nessa congregação, pelos homens das nossas famílias, para que sejam gente que ama a Deus e que conduz a sua família nos caminhos de Deus. Tá? Por favor, alguém, uma mulher, nos conduz a Deus nessa oração.